Boa noite. Estamos chegando para mais uma live. Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal chegar. Vamos chegando. Vamos chegando, vamos chegando. Já já daremos início a mais uma live com assunto bastante interessante hoje. Bora lá, quem vem com a gente. Vamos chegando, pessoal. Oi, Gilda, bem-vinda. Maravilha. Professor Rodrigo, boa noite. Bem-vindo você também. Maravilha. Giovânia, boa noite. O pessoal está chegando, muito bom. Muito bom. Leilane, boa noite, bem-vinda. Vamos chegando, pessoal, isso aí. Boa noite, Raquel, bem-vinda. Joyce, boa noite. Isso aí, vamos que vamos. Divina, boa noite. Sejam bem-vindos. Bora, 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 Raquel, vamos lá. Vamos que vamos. Bora lá, bora lá. Vamos dar mais um tempinho até chegar mais uma turminha. Engrossar nosso caldo, que o assunto hoje é bom. Ok. Então vamos lá, bem-vindos todos aí que estão chegando conosco aí para mais essa live. Eu sou a Ruth, para quem não conhece ainda, estudante de psicologia. Estamos já chegando aí no 10º semestre, já sentindo uma dorzinha da saudade já, né, da turma, ainda mais esse semestre que fizemos aí distantes, né. Eu participo do grupo Raízes, né, esse coletivo maravilhoso que surgiu aí na Anhanguera e que tem sido muito especial, muito importante para nós, né, nos descobrirmos negros, né, acadêmicos, onde estamos, né, cadê os pretos na academia, os pretos professores, e aí todas essas questões, essas são as questões que o Grupo Raízes tem trabalhado, né, nos reconhecer como pretos acadêmicos. Para mim foi bastante interessante esse início no Raízes, porque quando eu fui convidada para me juntar ao grupo, eu não tinha essa noção de ser uma preta na academia, né? E de onde estão os pretos na academia. Eu não tinha muito essa noção. E aí, quando o professor Fábio convidou, eu pensei, legal, vamos, que o assunto é interessante, mas o que mais me interessava mesmo era assunto sobre suicídio, luto, morte, né?
Então, eu pensava, mas o que isso tem muito a ver com pretos, né? E depois que nós formamos o grupo e começamos a cada um vir com as suas questões a respeito de se reconhecer como negro e das dificuldades, e aí eu comecei a compreender que o assunto que eu tanto gosto, que é suicídio, luto e tudo mais, e morte, tem muito a ver, né, com o preto, com a população preta, e que nós temos muitas questões. Eu não tinha essa noção do quanto que nós temos assuntos, né? Eu não tinha essa noção e acredito que tem muitos pretos que ainda não têm essa ideia. Thelma, boa noite, seja bem-vinda. Vamos que vamos. Esmeralda, boa noite. Quero já ir para os agradecimentos, agradecer ao professor Fábio, que está sempre aí estimulando, né, nossa curiosidade, inquietações. Então, professor Fábio Silvestre, nosso agradecimento. O nosso coordenador do curso de psicologia na Anhanguera, aqui no Campo Limpo, o professor Rodrigo Alves Linhares, um queridão que está aí nos assistindo. Também a coordenadora de todos os cursos também da Anhanguera, coordenadora Luciana. E queremos agradecer aí ao apoio dos colegas do Grupo Raízes, sempre aí em atividade, os amigos. Eu quero fazer um agradecimento aqui também a Solange Revoredo, que é do GRAM, né? Um grande abraço para Sol, também o ITAS, são grupos que eu faço parte como voluntária. E já podemos... Solange, boa noite. Seja muito bem-vinda, minha querida. Bem-vindos aí todos que estão chegando. Esse tema é muito interessante, como todos os outros que nós temos discutido aqui nas lives do Grupo Raízes. E, sem muita demora, eu acredito que já dá. Admilson, boa noite, obrigada. Seja muito bem-vindo também à nossa live. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Eu quero falar um pouco sobre a nossa convidada dessa noite, muito querida, a Júlia Franco. Verônica, boa noite. Vou falar um pouco da convidada dessa noite, tá? A Júlia Franco. E a Júlia, ela se apresenta como neta da Júlia e da Alzira, mãe da Califa. A Júlia é historiadora, restauradora de bens culturais móveis, é professora de rede pública municipal e articuladora de mulheres. Uma pessoa maravilhosa, que eu tenho certeza que todos vão gostar de como ela vai tratar esse assunto conosco. E o nosso tema de hoje é a solidão da mulher negra em tempos de pandemia. E o que eu queria ressaltar aqui da Júlia é porque ela se apresenta como neta da Júlia e da Alzira, mãe da Califa. Essa apresentação dela tem um porquê, que nós estávamos até falando disso há pouco tempo. E, sem mais demora, bem-vinda, Júlia! É um prazer tê-la conosco nessa noite. Como você está, Ruth? Como vocês estão todos? Muito prazer, boa noite. Estou muito honrada com esse momento. Agora. Estou muito honrada. A Anhanguera é uma faculdade que eu já conheço há uns anos. Tenho uma história com a Anhanguera, né? Há uns anos atrás eu participei dessa semana de psicologia com vocês, com a professora Andréia Arruda. Então a gente já se conhece. Maravilha.
prazer enorme ter você conosco nessa noite, Júlia. E eu queria já fazer uma provocação aí, que é o porquê de você se apresentar dessa forma, né? Neta da Júlia e da Alzira, mãe da Califa, antes de todos os outros papéis que você executa, né? Por quê? Porque assim... Então, fala. Desculpa, te cortei. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou mãe solo com a minha filha, que em casa ela tem 3 anos, então pode ser que em algum momento ela apareça aqui e talvez eu tenha que auxiliar em algum momento, então é isso, vida real, gente, né? E também aproveito, antes de falar isso, Ruth, eu sempre gosto de, antes de começar a falar, né, eu gosto de pedir licença para as minhas mais velhas, para as mulheres que vieram antes de mim, para as mulheres que não puderam dizer o que eram, o que sentiam, que foram silenciadas pela história, né, e que estiveram aqui, a gente tem que lembrar e sempre ressaltar elas, né, sempre. E é por isso que eu me apresento assim, né, apesar dos nossos saberes científicos e acadêmicos, que nós somos acadêmicas, a gente nunca pode deixar de esquecer a nossa ancestralidade, né? O nosso chão de raiz negra, né? Nós somos muito apagadas ao longo da história, nós somos silenciadas de diversas formas, né? Então, eu acredito que é muito importante que a gente dê nome, que a gente dê voz para essas pessoas, né? Que nos constituem também enquanto indivíduo, né? Ó, você vai ter que esperar um pouquinho, a mamãe tá ao vivo. Fala aí para as pessoas. Não. Essas pessoas nos constituíram enquanto indivíduo, né? Assim como eu constituo a minha filha hoje, essas mulheres que vieram antes de mim, a Tereza, que é minha mãe, a Júlia, que é minha avó, que eu herdei o nome, e a Alzira também, que é minha avó e avó paterna, né? E isso, Fernanda, ancestralidade, a gente precisa ressaltar nossos ancestrais, né? Os nossos saberes. E é muito importante que esses ancestrais constituíram um saber que a academia depois roubou de nós e cerceou esse conhecimento de nós, né? O nosso saber, ele é científico, ele também é acadêmico, mas por vezes a gente tem dificuldade de acessá-lo porque ele está dentro do mundo da academia, né? Acredito que seja Exatamente. Exatamente. Antes de nós prosseguirmos, eu só quero avisar aí quem está acompanhando a gente que por um problema técnico de instabilidade aqui com a internet, nós teremos hoje aqui participando com a gente a Esmeralda, né? Que a qualquer momento ela pode entrar aí no meio da live com a gente, também está super bem-vinda. Legal. E vão falando com a gente, pessoal, vão falando, né? A gente vai trocando ideias juntos aqui. Exatamente. Júlia, queria que você falasse um pouquinho mais aí para a gente sobre o que é essa questão da solidão da mulher negra, a mãe solo, né, as dificuldades que a gente enfrenta. E também é uma questão muito interessante que esse assunto ele move muito a gente e a gente acaba compartilhando muito, falando muito com as pessoas que estão à nossa volta, e hoje a gente comentando sobre o assunto da live, né? Uma amiga minha, ela levantou uma questão bastante interessante, que é por que nós falamos com mais ênfase sobre a solidão da mulher negra, trazendo mais para a questão do amor e tudo mais, do relacionamento, quando a mulher branca também, a mulher não negra, ela também tem essa dificuldade, ela também tem esse mesmo sofrimento em relação ao sofrimento, à solidão, né, nos relacionamentos. Então, eu queria que você trouxesse aí para a gente um pouquinho dessa questão, né? Dessa solidão da mulher negra, a mulher não negra, por que a gente enfatiza tanto
a solidão da mulher negra? Tá. Uma pergunta bem ampla, né? Nada simples de responder. Eu acredito, Ruth, que são várias solidões, né? Não dá pra gente falar de uma solidão, porque são várias solidões que a gente passa ao longo da nossa vida, desde a nossa infância até a nossa idade adulta, né? Mas pegando o gancho que você disse com relação à sua amiga, geralmente, quando a gente fala de questões raciais, nas nossas questões específicas, muitas pessoas pretas e não pretas, né, acabam olhando erroneamente com um olhar individualizante dessas questões, né? Quando a gente fala sobre questões raciais, questão da mulher negra, a gente está falando de uma questão social, uma questão ampla, né? É uma questão que abarca todas nós, enquanto mulheres pretas, né? Essa solidão, ela causa efeitos psicológicos e nossos sentimentos, sentimentais, né? São questões que a gente precisa ainda, muitas por vezes, entender e discutir entre nós, para que a gente consiga depois elaborar e entender, né, como isso acontece com outras mulheres, né? Eu gostaria de começar. Vocês estão ouvindo minha filha, né, gente? Ela tem 3 anos, ela está causando aqui. Tudo bem, né? Vocês entendem. Participação especial, tranquilo. Super bem-vinda. Vamos lá. Nós, mulheres pretas, a gente passa por várias opressões ao longo da nossa vida. Diversas opressões específicas por sermos mulheres pretas. Uma questão que eu gostaria de falar, uma questão que eu estou me debruçando no momento, estou fazendo curso que fala sobre transição capilar, inclusive com a professora Ivani, né, que vocês conhecem bem. E a questão do cabelo é uma questão muito importante, uma questão específica nossa. E é uma questão que, quando a gente não comunica, quando a gente não conversa com outras mulheres pretas, parece que essas questões são apenas nossas. Você percebe isso, Ruth? Você sentia isso? Que essas questões são apenas nossas. Como a gente, nessa sociedade, né, multifacetada, mas porém urbana, a gente acaba não conseguindo dialogar com os nossos pares e entender que essas questões são nossas. Não é isso? Então, essa questão que a gente acha que a gente está vivendo aquilo sozinha, causa um adoecimento psíquico ainda maior. Você, que é psicóloga, está estudando para isso, pode dizer melhor a partir desse ponto de vista, né? E mulheres brancas também passam por questões muito traumatizantes, eu diria. Porém, nós vivemos numa sociedade em que a questão racial é uma questão estrutural, né? O racismo, ele estrutura a sociedade em que nós vivemos. Então, é impossível que a gente olhe para as nossas opressões sem pautar as questões raciais. Não é isso? Então, essa solidão é uma solidão específica que abarca principalmente a questão racial. Eu arrisco a dizer que muitas de nós estamos no lugar de não humanização. Porque a não humanização, ela é pautada para nós de diversas formas, como o nosso cabelo, o nosso tipo físico, né? O racismo científico aí no século XIX veio para tentar provar isso, né? O nosso psique, o nosso intelecto, né? Por diversas vezes causa um estranhamento, né? Quando nós dizemos que somos acadêmicas, que nós temos um saber científico a ser colocado para o mundo, né? A descredibilidade do nosso saber científico, né? E isso é um fator de desumanização. Ontem mesmo eu falava em sala de aula, né, nesse novo tempo, né, de aulas remotas, mas foi possível dialogar com alguns alunos, falando que um dos fatores também muito importante, de fator de desumanização, é a ausência de alma, né? A não alma desse corpo foi algo que pautou a escravização do nosso povo, não é isso? Então, essa desumanização que nós vemos, no que a gente só descobre quando a gente consegue estudar, quando a gente consegue se debruçar. Filha, quando a gente consegue se debruçar sobre essas questões, e a gente só consegue fazer isso quando a gente está em comunidade. Não é isso? Sim. Isso que é muito importante, esse movimento, por exemplo, do Projeto Raízes. Porque quando eu estudei na faculdade, quando eu estudei História, nós éramos poucas pessoas pretas.
não é isso? Inclusive, uma das pessoas está aqui hoje, a Carol, que é uma pessoa que é parceira minha desde essa época. É uma pessoa que, junto comigo, bebe um pouco, bebe também dessa solidão e que me ajudou a entender esse processo, né, de solidão. Especificamente no contexto de pandemia, eu sendo mãe solo, é um desafio manter a sanidade mental, né, e a sanidade física, né, a integridade física nesse contexto, né, porque aqui eu estou dialogando com uma criança, né, e tendo que sustentar uma casa, sustentar o trabalho e manter a sanidade para caminhar, né, para usar esse tempo para também cuidar, né. Eu faço terapia clínica há mais de 10 anos, e há cerca de 5 anos eu conheci a terapia holística, outras terapias aí que vem me ajudando. A gente falou para o fim da aromaterapia, né, que eu uso, que eu te mostrei aqui, né, que eu uso lavanda. Eu acho fundamental, que são coisas que vêm nos ajudar nesse processo, né. Que legal ter essa presença da Jo novamente, que legal. Você estava lá, Verônica, que massa. Que bom, que bom. Então, é importante, né, que a gente se cuide. Eu vou, como a gente está em casa, né, a gente já se conhece há alguns anos, então eu vou abrir uma questão bastante íntima para vocês. Eu faço terapia há mais de 10 anos, como eu falei agora para vocês, né? Só que nesse contexto de pandemia, foi a primeira vez na minha vida que eu, de fato, me enxerguei enquanto humana. E aí eu só consegui entender isso na semana que aconteceu o assassinato do menino Miguel e do George Floyd. Que a gente até pode falar um pouco sobre isso, né? Que a mãe do Miguel, mas também mãe solo, também mãe preta, solo, que estava trabalhando nesse contexto de pandemia, que é uma questão que a gente também merece muita atenção, né? E por que eu consegui chegar nesse lugar de humanização somente nesse contexto de pandemia? Porque eu fiquei na minha casa, tendo o meu direito garantido de isolamento social, que todas nós deveríamos ter esse direito garantido, mas não foi assim que aconteceu, né? Eu fiquei 2, 3 meses sem sofrer violência racial. Ou seja, eu acordei, fiz as minhas coisas, trabalhei, cuidei da minha alimentação, sem ser colocada no lugar de não humana. Olha que absurdo. Olha isso. Olha o que a branquitude faz com a gente. A gente tem que sair, se abduzida desse sistema, da sociedade que nós vivemos, para que a gente consiga se olhar enquanto pessoas, enquanto humanas. Olha Sim. O tamanho da solidão que nós vivemos. E tem também a questão, a Alexandrina está falando aqui quantas vezes na primeira tentativa de passar pela transição, me senti a segunda opção e vista diferente de outras mulheres. Sim. A questão da transição capilar, a questão de ser ou muito magra, ou ser mais gordinha, né? Eu li um depoimento extremamente interessante de uma mulher preta, mais gordinha, né? E ela falando sobre essa dificuldade de existir esse amor, essa possibilidade da mulher preta ser amada, né? Porque tem a questão, ainda tem essa questão do estereótipo, né? Sim. É muito comum que muitas mulheres pretas alisem seus cabelos, e isso vivendo um relacionamento afetivo. E aí, quando elas passam pela transição capilar, os seus companheiros não aceitam. Porque escancara que essa mulher é uma mulher preta, né? E aí, é muito comum, existem estudos que mulheres pretas de cabelo crespo, cabelo natural, não recebem carinho na cabeça. Porque as pessoas acham que é um cabelo, não sei, né? Que pode machucar, que pode, enfim, causar algum dano. Ou outras pessoas vão tocar, né? Nossa. E é verdade aquela questão de ainda perguntar, mas você lava? Isso. Como é que lava? O nosso corpo, ele reflete vários estereótipos, né? De agressividade, de não higiene,
né? N estereótipos, né, são atribuídos ao nosso corpo, né? Eu costumo dizer que o nosso corpo é um corpo político, né? E não é fácil você andar por aí sendo quem você é. Olha que absurdo, olha o tamanho dessa solidão, né? Que você é discriminada simplesmente por ser quem você é. Não é isso? Você é descredibilizado. Ele não é atribuído simplesmente porque ele está na boca de uma mulher preta. Sim. Partindo desse olhar aí, dessa direção que você está levando, aí a gente entra que não é só uma questão de solidão afetiva. Não. Né? De relacionamento amoroso. A gente percebe que é uma solidão que vai muito além dessa questão da afetividade de relacionamento amoroso. Exatamente. Né? Daí entra a questão da gente querer se proteger, não me relaciono, porque eu quero me proteger. Né? A gente até comentou um pouco disso, né? De querer se proteger por essa questão, eu prefiro a solidão, ou solitude, que seja. Sim. Tem um texto bem interessante que a gente dialogou sobre ele, né? A gente pode até disponibilizar ele depois, né, Ruth? Para o pessoal, que é Vivendo de Amor, da Bell Hooks, que é um texto muito interessante. Para quem não conhece, é um texto que a gente tem que ler. Todas nós, a gente tem que ler esse texto. E é um texto que, gente, se a gente for pensar na escravização, faz muito pouco tempo, né? A minha tataravó, provavelmente, ela foi escravizada, né? Eu sou historiadora, então eu sempre trabalho isso, faz parte do meu trabalho, né? Falar sobre o nosso contexto social de escravização, mas não só, né? Eu não trabalho sobre isso, trabalho sobre os reinos africanos, sobre o nosso empoderamento. Mas a gente não pode deixar de dizer que foi uma interrupção da nossa história, né? Ela está aí. Né? Então, eu preciso trabalhar isso também em sala de aula. E aí, eu sempre falo, foram mais de 300 anos de escravização e tal. Recentemente, eu estava assistindo uma live da professora Catilcia Ribeiro, não sei se vocês conhecem ela, uma filósofa, ela é ótima, eu sempre uso ela como referência. E aí ela falou, então, gente, foram 25 gerações. E aí, parece que materializou na minha cabeça, sabe? 25 gerações vivendo na escravização. Não é muita gente, muito tempo, muitas gerações, né? E aí, esse texto da Bell Hooks, ele vem dizer justamente isso, nesse sentido, né? Como que a gente usou mecanismos para conseguir sobreviver na escravização? Um dos mecanismos que a gente utilizou foi a ausência de amor, de afeto pelos nossos pares, né? Porque, por exemplo, muitas famílias, muitas mulheres e muitos homens, a função deles era reproduzir, né? Reproduzir mão de obra, né? Não eram pessoas, né? E imagina você parir um filho tendo a certeza que aquela criança ela vai ser vendida. Qual é o seu maior mecanismo de defesa? É não criar afeto, não criar laço de afeto com aquela criança que está saindo de você. Né? E, obviamente, que esses traumas transgeracionais chegaram para nós também. Tá bom, filha. É óbvio que esses traumas transgeracionais chegaram para nós. E daí a função da psicologia, né? Da gente olhar para isso e tentar transmutar esses traumas que nós temos para que a gente não reverbere isso para as próximas gerações, né? A psicologia é fundamental nesse contexto. Não dá mais para a gente continuar carregando isso, porque é muito pesado, né? Oi, filha. Tá bom, meu amor. Tá bom, filha. Gente, assim, né? Mãe solo na quarentena, vocês estão vendo, na prática, ao vivo. Só para não perder o fio da meada, isso também chegou para os homens pretos, né? Não é à toa. Eu arrisco a dizer, todos vocês façam um exame de consciência, eu arrisco a dizer que todos nós aqui conhecemos ao menos uma mãe solo. E eu arrisco a dizer que pelo menos uma mãe solo preta. Tá bom, filha. Uma mãe solo preta, não é?
E por que isso acontece? Porque os homens pretos estão dando no pé, não estão dando conta de criar seus filhos. Sem querer passar pano para homem, porque existe uma responsabilidade, sabe, nesse contexto, existe uma responsabilidade que a gente não pode deixar de discutir. Porém, a gente também precisa olhar para um contexto de questões transgeracionais, de traumas que esses homens também estão tentando lidar ou não, por conta da masculinidade tóxica, que está reverberando em nós, mulheres pretas, e a gente está segurando esse reggae de criar os nossos filhos sozinhas. Não tá fácil. Não é isso? Exatamente. Sim, sim. Eu sou muito a favor da mulher, né? Muito aí do lado da defesa da mulher, da violência doméstica, essa coisa toda. Eu sou muito ligada nisso. E eu sou divorciada. Mas eu levo muito comigo a bandeira de que, assim, que é importante a gente fazer aí uma luta, porque o homem é uma questão cultural, e a gente precisa entender também exatamente isso que você está falando, entender o lado do homem, porque o que o homem aprendeu, né? Que não chora, que ele é o provedor da família, que, enfim, e tantas outras falas que a gente está cansado de saber aí, que influencia muito na questão familiar e que também acaba mexendo, trazendo uma certa solidão também para a mulher dentro do próprio relacionamento. Sim. Então, tem muitos comentários aqui bastante interessantes aqui, eu estou nem conseguindo pegar. Mas o pessoal aqui, só saindo um pouco da linha do raciocínio que eu estava levando, que era uma continuação do que você estava dizendo. Mas a Fernanda falou sobre a hipersexualização do corpo, né? E aí do corpo preto, né? Do corpo negro. A Leilane também chegou a falar sobre que conhece um casal que o marido não aceita que a esposa mantenha o cabelo natural, que o cabelo tem que ser alisado. A Carolina está dizendo aqui de amigas pretas que têm filhos, são mães solos, e que ela estava pensando exatamente sobre essa questão que você falou aí agora há pouco, né, dessa reclusão. Né? Esse é um assunto realmente que ele é muito amplo, né? São muitos detalhes que a gente precisa considerar aí, né? O que eu tenho visto é que existem alguns grupos que estão masculinos, né, que estão propondo discutir masculinidade tóxicas. Eu tenho visto alguns grupos, mas eu não tenho visto prática. E eu acho muito importante que eles realmente discutam. É fundamental. Eles têm que discutir, eles têm que se olhar, eles têm que, de algum modo, se organizar entre si, porque a gente está aqui, ó, correndo. A gente está trabalhando de manhã, à tarde e à noite, criando nossos filhos, dando conta da casa, e ainda a gente está fazendo o saber acadêmico. A gente está aqui, ó. Eles têm que se olhar, entendeu? Não dá pra gente eles ficarem criados na gente, que a gente vai, de repente, levar algum saber para que eles possam se empoderar. Não rola. Eles têm que se olhar, mas eu preciso que eles façam prática. É isso que a gente precisa. A gente precisa que eles vão e eduquem seus filhos, que nos respeitem, principalmente. Não é isso? Que os nossos corpos são nossos corpos. A nossa vida é a nossa vida. Não é isso? Porque o que eu percebo é que nós, mulheres pretas, estando na base dessa pirâmide, todos os seres que estão acima de algum modo socialmente, acreditam que os nossos corpos, eles podem ser deles, né? Essa abolição, para nós ainda, de fato, não aconteceu essa abolição mental. Não é isso? Não é à toa que pega os nossos cabelos, daí não é coincidência. Não é à toa que nos violentam, não é à toa que o número de feminicídios de mulheres pretas, ele disparou. Não é à toa. Sim. E aí a gente volta a considerar a questão do sistema do patriarcado, né? E daí a gente acaba entrando numa outra questão que também acabei discutindo durante o dia com uma colega, que é a questão de a mulher
ela pode até ter uma formação legal, mas ela não vai ter o mesmo salário que o homem tem dentro de determinadas funções. Sim. Sim. Então, a gente ainda tem mais essa luta aí. Sim, porque é histórico, né? É histórico. É muito, mas falar de questões trabalhistas para mulheres é muito interessante, né? Porque em meados do século XX, as mulheres brancas elas foram para a rua queimar o sutiã e que reivindicaram o direito de trabalhar. Só que a gente trabalha aqui na sociedade, no Ocidente, há mais de 300 anos, né? E aí, quem que cuidava das crianças, das mulheres brancas, para elas irem para a rua queimar sutiã? Nossas ancestrais, mulheres pretas. Né? Por isso que é muito importante a gente pautar a interseccionalidade quando a gente fala de questões femininas, feministas. É muito importante. Não dá para a gente esquecer as questões raciais, sociais que nos atravessam cotidianamente. E aí a gente pode voltar até na fala que a gente começou, falando da sua amiga branca, que fala que mulheres brancas também sofrem opressões. Sofrem. Mas a gente tem que pautar pela interseccionalidade, porque nós fomos escravizadas. Né? A gente não pode perder isso nunca de vista. É essa herança que a gente, infelizmente, carrega. Que a gente vem transmutando, a gente vem aqui denunciando, mas a nossa sociedade, ela é estruturalmente racista. Né? Sim. E também tem a questão de, além da sociedade ser estruturalmente racista, a gente também tem a questão de que tem a mulher padrão, né? Sim. A Miss Beleza Universal, né? Exatamente, a beleza padrão. Sim. Tem uma música muito interessante da... Como é o nome dela? Esqueci. Se vocês procurarem Miss Beleza Universal, vocês vão achar no Instagram. Ela é uma cantora incrível, assim. E ela fala justamente sobre isso, né? Que essa mulher, que é universal. Na verdade, o branco é o universal, né? Eu fiz um curso há alguns anos com a professora Rosiane Borges na USP, ela falava muito disso, do universal, né? O que é o universal? É o homem branco, heterossexual, cisgênero e rico, né? Então, a mulher branca, ela é o mais próximo desse ser universal, né? E aí, todas as pessoas, todos os corpos que estão fora desse universal, eles estão fora do padrão, né? Então, se a gente for olhar que o homem branco é o padrão, quem está cada vez mais distante desse padrão, desse universal, está mais fora, né? Sofre mais opressões. E aí entra a interseccionalidade que eu acabei de mencionar, né? Que é um conceito da professora da Angela Davis, fala muito sobre isso, sobre interseccionalidade. É muito importante a gente estudar sobre isso. Vocês querem fazer chat, gente? Podem fazer, tá bom? Sim, sim. Fiquem à vontade. Quero falar. Bem-vindo para quem está chegando aí ainda. Tem um pessoal aí chegando. Ainda dá tempo. Pode chegar a sua pergunta, já manda aí para nós. Sim, é real. É por isso que a gente já falou sobre isso, né? Sobre alisar os nossos cabelos, né? O Fanon fala muito isso, né? Que esses corpos vão se embranquecendo, né? A pele negra e as máscaras brancas, né? Como é que uma mulher preta retinta vou ficar mais próximo desse padrão universal? Só tem um jeito. Alisando meu cabelo. Né? E mesmo assim eu não vou ser, né? Lógico, eu sou uma mulher preta, mas a única forma que eu tenho de chegar mais próximo desse padrão universal é alisando o meu cabelo. Então, quando a gente deixa de alisar os cabelos, quando a gente assume o nosso cabelo, a gente manda vários recados à sociedade, né? São vários recados para esse cabelo crescer, para a gente estar andando. Eu tenho orgulho de quem eu sou. Eu carrego a minha ancestralidade na minha cabeça e eu não vou me provar para branquitude. Né? É um recado muito forte e é direto. Né? A gente não precisa dizer, a gente não precisa se anunciar, o nosso cabelo fala por nós. Né? Exatamente. E com muito orgulho. Eu até comentei com você que eu tenho uma briga por conta do meu cabelo e do cabelo das minhas filhas, porque a gente adotou o natural já faz aí um bom tempo, mas em casa a gente tem uma briga, porque a minha mãe, ela fala, vai alisar esse cabelo está horroroso.
né? Sim. E daí eu falo, meu, você é racista e você é machista, aí a gente entra nessa questão, mas aí a gente acaba compreendendo, inclusive isso foi uma das discussões que a gente trouxe no grupo Raízes em um dado momento, e daí, quando uma falou isso, aí várias outras se identificaram. Pô, a minha mãe também fala isso, vai alisar o cabelo. Né? A minha mãe também é machista. Né? Acha que eu tenho que servir o meu irmão, que é mais velho, acha que eu tenho que servir o marido, acha que não sei o quê, enfim, essas questões mais assim, né? E aí a gente começou a olhar o que tinha por trás dessa fala, né? Dessas falas, né? De que foi assim que elas foram ensinadas, né? A Alexandrina está falando aqui, existe um debate entre as mulheres, entre ser feminista e ser negra, são coisas distintas. Pode falar sobre isso? Posso. Eu até pego o gancho do que você estava dizendo, Ruth, que eu costumo dizer que a gente não é machista e a gente também não é racista. A gente reproduz o machismo, a gente reproduz o racismo, né? Porque numa sociedade patriarcal e racista, quem está fora disso está indo contra, né? E a gente sabe muito bem o quanto é difícil ir contra, né? A gente está aqui tentando ir contra. Então, eu acredito que essa maneira de agir que a minha família também teve muito é um mecanismo de defesa, né? Para que a gente sofra menos. Não é isso? Alisar os cabelos é um mecanismo de defesa para que a gente sofra menos nessa sociedade racista e machista. Não é isso? Então, a gente tem que tentar ter um pouco de paciência com os nossos ancestrais, porque eles sofreram muito. Se a gente sofre, imagina o que é ser uma mulher preta retinta, de cabelo crespo, há 50 anos atrás, há 60. É isso, o sistema é esse, né? É difícil. Então, como a nossa colega colocou, tem muitas feministas pretas, né? Porque o feminismo, ele nasce na Europa, né? O feminismo tem a Simone de Beauvoir como uma das mulheres que vem aí desenvolver a teoria feminista, né? Tem vários livros, e é muito interessante. Porém, como eu disse, esse saber feminista branco, ele não nos abarca, né? Porque, como eu disse, a gente trabalha aí no Ocidente há mais de 300 anos, tá? Então, é importante que a gente pesquise, olhe para outras feministas pretas, né? Tem aí a Djamila Ribeiro, que está despontando, que é ótima, né? Tem. Não posso agora, filha. Tem a Djamila Ribeiro, tem a Beatriz do Nascimento, tem a Bell Hooks, tem a Patrícia Hill Collins, tem várias mulheres que falam de interseccionalidade, tem a Angela Davis, né? Várias mulheres. E é muito importante que a gente se atente que nós não somos únicas, né? A nossa discussão, enquanto pessoas pretas, ela é múltipla, porque vejam bem, a branquitude fez com que a gente acreditasse que nós somos um povo, que nós somos pretos. Não é verdade. Nós descendemos de diversas etnias. Só que esse passado ele foi apagado. Então, a gente precisa se atentar que nem todos vivemos da mesma forma. E existem outras mulheres pretas que pautam outras coisas, como, por exemplo, o mulherismo africana, que também é super interessante, que eu gosto bastante, né? O panafricanismo está aí. Então, existem vários saberes pretos que a gente pode se apropriar e aí a gente caminhar de acordo com o que a gente gosta mais, né? Mamãe já vai, tá? Mamãe não pode agora. Vem aqui. É isso. Toma um chazinho pra você. Ai, gente, vida real. E acadêmica, mãe. Mostra ela pra mim. Uma coisa que eu gostaria muito de falar, eu acho que a gente não pode deixar de falar, a gente estava até conversando antes, né, Ruth, sobre a nossa postura corporal, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, você segura que eu já volto. Vai falando de postura corporal, eu volto em um minuto. Tá ótimo. Estávamos discutindo essa questão da postura cultural, da postura corporal que as mulheres negras têm, né? Então, eu estava comentando que
depois que eu entrei no Raízes, é que eu comecei a prestar atenção mais onde eu via mais negros, como a mulher se posta, né? A mulher negra, e as um pouco mais antigas, elas têm um olhar mais baixo, os homens mais caídos, boa parte delas, não estou generalizando que todas, mas uma boa parte delas tem essa postura mais de quem está servindo, mais de sim senhor, sim senhora, né? E isso é uma coisa que vai passando para frente, né? E a gente precisa ter essa atenção de, epa, não é por aí, né? Vamos lá, vamos levantar, nós também podemos atuar nessa história aí, né, Júlia? Isso. Eu peguei o finalzinho, tá? Quando eu pego o gancho, né? Como é que nós estamos representadas na mídia, geralmente, né? Nas novelas, nas séries, enfim. Por exemplo, a Tia Anastácia é um personagem que eu gosto muito de utilizar, porque é um personagem que todos nós conhecemos, e é um livro que existe nas escolas do Brasil inteiro, né? O Monteiro Lobato, que ele era racista, assumidamente racista, né? Eugenista, e é um livro que todos nós lemos na nossa infância, adolescência, juventude aí, né? Como que essa mulher ela é subserviente, né? Ela é uma pessoa que é central naquela história, é a pessoa que costura a Emília, costura o Visconde Sabugosa, só que ela fala menos que eles, ela tem menos ação dentro da história do que eles, né? Então, essa subserviência, ela vem sendo inserida nos nossos imaginários para que a gente vá se curvando e abaixando a cabeça, né? Quando a gente se empodera, quando a gente olha para cima, como chamam a gente? De arrogante, de agressiva, de preta metida. Não é isso que falam para a gente? Exatamente. Então, o tempo inteiro, a branquitude é que a gente o quê? Abaixa a cabeça. Olhe para baixo, né? Eu tive a experiência de trabalhar algum tempo na Fundação Casa, como educadora. E é um desafio fazer com que os meninos olhem nos olhos, com que eles não chamem de senhora. É uma herança escravocrata direta, não é? Vocês vão trabalhar com assistência social, alguns de vocês, né? Vocês vão encontrar adolescentes que não conseguem olhar nos olhos, né? Então, essa subserviência, ela vai sendo acumulada e sentida nos nossos corpos, né? Sim. Que é um corpo político. Então, tá tudo muito relacionado, né? Quando a gente se empodera, quando a gente olha para cima, a gente mostra outra postura da sociedade, né? O Rodrigo, ele perguntou sobre como pais brancos podem empoderar seus filhos pretos, né? Eu acho que exatamente como pais pretos podem educar filhos pretos, assim. Eu tento não olhar, eu tento muito olhar para minha filha como criança, porque até isso foi deixado da gente, até a infância foi nos roubada, né? Como criança. Então, a gente precisa educar as nossas crianças da mesma forma, dando referência, cuidando da autoestima, cuidando muito para que a infância seja vivida, né? Tendo paciência, cuidando para que essas crianças tenham um ambiente acolhedor, independente de condição financeira, né? Eu acho que é isso, trazendo referências positivas. Eu acho que e principalmente, isso para mim é o principal. O cuidando da escola, olhando para a escola, questionando na escola, cadê os professores pretos deste espaço? Onde eles estão? Cadê as professoras pretas na coordenação, na gestão? Onde elas estão? Por que essa escola não usa a Lei 10.639, de 2003? Está aqui a lei federal. Por quê? Ah, não, a gente não sabe, não tem problema. Eu vou chamar um coletivo, eu tenho pares, eu tenho conhecidos que podem vir da formação para vocês, pode ser? Então, é isso. Faltar muito na escola, na educação, participar dos conselhos escolares que estão abertos para a comunidade, essas ações. Certo. Júlia, a gente está caminhando para o final aí. Você falou que era rápido. A hora que vai esquentando, já estamos chegando para o final. Eu queria que a gente voltasse de novo à questão dessa solidão da mulher preta em tempos de pandemia,
e você falasse dessa questão, junto com uma pergunta que a Gilda está mandando aqui. Ela está comentando, e as mulheres evangélicas que são ensinadas a serem submissas e muitas vezes acabam aceitando a violência doméstica por vários fatores. Vamos lá. Primeiro, mulher preta, isolada, nós estamos isoladas no tempo de pandemia, né? A gente só vê o genocídio se alastrando, os nossos pares morrendo, né? Todas as pessoas que eu conheço que morreram de Covid são pretas. Conheço algumas pessoas que morreram, todas elas são pretas. Os nossos estão morrendo, né? Eu sou professora da rede pública municipal, estou aí correndo o risco, mantendo a sanidade mental para não virar, que o nosso secretário de Educação disse que a gente volta para a escola dia 8 de setembro. Então, é um desafio manter a sanidade mental, né? Eu ainda posso falar de um lugar que eu sou funcionária pública, então eu tenho meu salário garantido, tenho minha casa com a minha filha, que eu consigo, não preciso sair da minha casa. Mas existem outras mulheres que não estão nessa situação, estão precisando sair de casa todos os dias para trabalhar, né? Quanto vale a nossa vida, né? Eu quero acreditar que a nossa vida não vale menos que a de pessoas brancas, mas o Estado não nos mostra isso, não mostra o contrário, né? Com relação a mulheres evangélicas, eu acredito que a religião... Não posso agora, filha. Não posso, amor. Eu acredito que a religião seja um fator que merece muita atenção, né? Porque existem segmentos e segmentos da religiosidade, né? E qualquer que seja a religiosidade, se essa religiosidade não respeita a nossa individualidade, essa religiosidade não está caminhando no caminho correto, não é isso? Porque eu sou uma pessoa que merece amor e merece respeito. Então, se o meu grupo religioso, seja ele evangélico, candomblessista, budista, se esse grupo ele não consegue respeitar a minha individualidade, esse grupo não está caminhando no caminho correto. A partir da minha perspectiva, eu posso estar errada? Não sei se você pensa sobre isso também, Ruth. Não, é bem por aí mesmo, né? Existe um ser humano ali antes de qualquer outra coisa. Exato, humanas. A gente tem que lembrar que nós somos humanas. Sim, nós somos humanas. E aí, a Gilda, ela deu uma boa cutucada aí, né? Trazendo a questão das evangélicas. Sim. Se a gente for para essa questão de ter esse cuidado, né, com a mulher, olha a briga aí, uma briga legal aí, porque a gente precisa lembrar exatamente, é isso que você disse, né, tem uma humana ali, né, e se você for seguir pelo que diz, está falando das evangélicas, então usa a Bíblia, né? Jesus ensinou o quê, né? Exato. Então, se ela está sofrendo uma violência, então é porque alguém não está sendo muito bem ensinado, alguém não está ensinando muito bem, então precisamos falar sobre isso. A cutucada foi boa, viu, Gilda? É isso. A Carol falou sobre a lei, né, 10.639. A Carol é uma professora da rede pública estadual, que faz um trabalho incrível na escola que ela trabalha, que justamente luta contra isso, né? Que as escolas fazem uma coisinha meia-boca no dia 20 de novembro, né? A Carol trabalha com isso o ano todo, né? E muitas vezes sozinha, né? E é isso que a gente encontra pelo caminho, né? A gente tem que muitas vezes brigar sozinha por direitos que são nossos, não é? Mais uma solidão. Mais uma solidão. São muitas. Porque quando a gente fala solidão, a gente já liga na solidão em relação ao amor e relacionamento. E não, vai muito além disso. Muito além disso. Muito além. Uma outra questão, né, de solidão. Muitas vezes falam que nós somos vitimistas, né?
Quando a gente fala, nossa, você viu como a pessoa me trata? Não reparei, não reparei, não. Como é que ela te trata? Então, parece que só a gente vê, né? A gente tá sozinha nessa. Parece que ninguém vê o racismo, parece que só a gente vê o racismo, né? E isso causa adoecimento psíquico. Inclusive, psicólogos acabam duvidando dos nossos conhecimentos, né? Quando a gente diz que a gente sofre determinadas coisas, muitos psicólogos dizem, não, mas você que está criando isso. Eu estou criando isso? Como assim? Né? E não é uma verdade, né? Não é uma verdade? Até nesse ponto, o sofrimento da pessoa negra, da mulher negra, é ignorado. Exatamente. Na maioria das vezes, a gente não vai generalizar, mas é um ponto que a gente precisa trazer para cá, sim, acontece, sim. E é um sofrimento que ainda não tem nome, né? Eu não sei dizer exatamente qual é esse sentimento que eu sinto quando eu sou violentada. Eu não sei dizer. Recentemente... É porque é uma mistura de... Oi, desculpa. Pode falar. Recentemente, a professora Andréia Arruda, que é professora de vocês, né? Que eu conheço também desde a época de 2015, ela está me ajudando no processo de justiça restaurativa. E tem sido muito importante para mim, porque aconteceu uma situação, entre muitas situações que aconteceram na minha vida, uma situação específica que aconteceu dentro da academia, por pessoas que são da USP, que me violentaram durante algum tempo. E aí eu só fui entender que aquilo é racismo alguns anos depois, né? Então, foi a primeira vez que eu de fato entendi que aquilo era racismo e eu fui reativa. Eu disse, olha, isso é racismo. E eu fui violentada, as pessoas tentaram me silenciar. Então, eu estou trabalhando esse caso específico com a professora Andréia Arruda. E aí eu me lembro que quando eu conversei com ela, eu falei, então, eu não sei qual é o nome. Ainda não tem nome, essa violência. Eu sinto, eu sei o que é algo que muitas vezes me paralisa, que me impede, talvez, de voltar para a academia, de dizer o meu saber, de me empoderar e argumentar diante daquilo que eu acredito, mas eu ainda não sei como chama. Ótimo. Exatamente. Bom, a gente está chegando aí já no final. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dos autores aí que trazem esse tema. Tá. Por gentileza. Olha, eu gosto muito do professor Renato Nogueira, que é da Federal Rural do Rio, que ele fala bastante de pedagogia e de filosofia africana. Ele vem falando também, ultimamente, bastante sobre amor. Ele é um cara que faz umas lives, que também tem bastante coisa no YouTube. Se vocês não conseguirem ler, dá para ir se entrando a partir disso. A professora Catilcia Ribeiro, adoro ela também, ela é filósofa, também fala bastante de filosofia africana, que vocês vão gostar bastante dela, é bem interessante. Gosto muito da Patrícia Hill Collins, que é uma socióloga norte-americana, que fala de imagens de controle. Muito do que a gente falou hoje, essa solidão, são imagens de controle, né, que nós somos colocadas. Gosto muito da Beatriz do Nascimento, que é uma feminista também nossa, né. Tá próxima de Jamila Ribeiro, bastante coisa interessante ela traz, né? E outras, eu posso também disponibilizando para vocês. E a nossa, né, que inspirou a gente aqui hoje é a Bell Hooks, né? Que falou sobre Vivendo de Amor. Maravilha. A gente vai disponibilizar na página do Grupo Raízes. Já no finalzinho, eu quero chamar aqui a Esmeralda Zeferina aí. Vem para cá, Esmeralda. Boa noite. Prazer estar com vocês. Mas eu estou acompanhando, estou muito atenta, estou amando o tema e a gente vê que é muito rico, né? Muito rico. Eu acho que nós teríamos horas e horas de live, né? Mas a gente vai respeitar, né? Esses temas que foram dispostos aqui, maravilhosos, porque nós fomos da solidão negra, da mulher negra, passamos pela religião, pela transição do cabelo, eu estou passando por isso, né? É muito complicado, porque você olha, meu Deus do céu, e aí, quando é que vai acontecer, né? E esse alisado todo, como é que eu faço? Então, eu estou vivenciando isso, vivenciando essa pandemia,
pandemia, onde você fala, somos humanas. E eu lembro que a semana passada, na reunião do grupo Raiz, ao qual eu faço parte também, mencionou alguma coisa, né? Poxa, a pandemia está afetando todo mundo, mas o negro está saindo para trabalhar, né? E eu lembro que o professor falou, a gente não vai se atentar só a isso, né? Ficar só com a conversa da doença, do isolamento. Mas a gente está passando por isso também, é muito complicado. Então, eu tô amando tudo isso, todo esse tema, todas essas falas, né? As indignações da lei que eu mencionei na live, que eu tive no dia 4, né? A lei 10.609, que foi até a minha irmã que comentou, poxa vida, era para ter cultura negra nas escolas, mas ninguém coloca. E daí você mencionou, né, que, não, teve uma professora que mencionou que somente quando chega lá em novembro, 20 de novembro, fazem uma meia-sola, tipo um carnaval, eu vivenciei isso ano passado, que foram falar da consciência negra e fizeram um carnaval. Então, quer dizer, o sofrimento dos meus ancestrais resultou no carnaval, é isso? Então, seria muito bom olhar com mais atenção, com mais carinho, a minha dor, a dor dos meus ancestrais. Você também mencionou, Júlia, a respeito dos professores negros. Cadê? Né? Por que não tem? E se tem, são tão reduzidos, sendo que nós somos uma população tão numerosa e estamos aí nos graduando passo a passo. Eu que estou fazendo uma graduação, eu sempre falo assim, tá fora do tempo, mas eu vou seguir, porque eu quero me graduar, eu quero mostrar que eu posso, que eu vou ser capaz de chegar lá na frente. E estou arrastando um monte de gente comigo. Né? Igual, a minha sala é uma sala de jovens, então são mais ou menos cinco pessoas que têm a minha faixa etária. Eu fico olhando, gente, vamos para cima, tem que estudar, não espera o tempo passar, vamos lá, né? Galgando mesmo. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade, estou amando. Gente, eu quero deixar um agradecimento que eu acabei falando mais que a boca. Eu tive um problema, eu não consegui acessar o programa que o professor Fábio mandou pelo meu celular e pelo meu computador. Então, eu quero agradecer a professora Janaína Nardotti, que é uma mulher maravilhosa, que sempre me ajuda, que me emprestou a máquina dela aqui para eu poder estar aqui com vocês. Uma mulher que me ameniza muito a minha solidão, assim, ela me ajuda em diversos momentos. A madrinha da Califa também, eu sou sempre ajudada por muitas mulheres, sabe? As mulheres sempre estão aí para me fortalecer de algum modo, e eu não posso deixar de agradecer, tá bom? Muito bom mesmo. Agradecer a vocês também, foi muito bom conhecer a Ruth, adorei conhecer a Ruth, conhecer a Esmeralda hoje, né? Obrigada. O Fábio foi meu professor, para quem não sabe, quando eu tinha uns 13, 14 anos, lá no CP USP, ia fazer parte de um projeto social, o Fábio era professor, ele foi meu educador, ele foi o educador que eu tenho como referência para a vida aí, e hoje dá aula para vocês, né, professor universitário, então é um grande prazer estar aqui, e sempre que precisarem me chamem, que a gente é parceiros. Ai, que legal, muito bom mesmo, muito bom. Obrigada pelo pessoal aí que está se rasgando elogios, eu fico muito feliz com isso, muito obrigada mesmo. Estou aprendendo com essa turma maravilhosa que está vindo. Esse tema, solidão da mulher negra em tempo de pandemia, muito atual, né? Porque quantos dias a gente ficou trancada e deu uma piradinha, né? Puxa vida, e aí? A solidão, ela te abraça. E se você não tiver pulso firme, você acaba embarcando aí, né? Legal. É importante, Joyce, maravilhosa, também outra mulher que me ajuda muito. A gente tem que estar juntas, né? A gente tem que se fortalecer juntas. A gente tem que se ver, a gente tem que falar, a gente tem muita coisa para dizer, né? Então, quando a gente fala, quando a gente está junto, a gente fica menos só. É verdade, é verdade. Eu sempre comparo assim a uma fogueira, né? Então, tem lá várias brasas que estão ardentes.
Mas se você tirar essa brasa dali daquela fogueira, ela vai esfriar. Então eu comparo a isso, né? Temos que estar juntas para sermos mais fortes. Eu que sou filha do fogo, super agradeço essa colocação, exatamente isso. Quando a gente sai do fogo, a gente esfria, né? E como esfria. E depois para esquentar de novo é complicado, né? E assim vai. Muito grata, gente. Suas maravilhosas. Eu quero agradecer demais, Esmeralda, pelo seu apoio. Imagina. Um forte abraço aí. Você arrasa, sensacional. E, obrigada. Júlia, foi enorme conhecer você. Foi maravilhoso estar com você nesse tempo, dividir, né? Fazendo esse bate-bola que foi bem interessante, bem legal, aprendi muito. Quero agradecer também a todo mundo aí que ficou assistindo a gente, que participou. Nosso muito obrigado. Sábado que vem tem mais. Vamos que vamos. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Até logo. Boa noite.